Helena Meire, pastor Moisés Alexandre, com a oportunidade de estar ministrando sobre nós. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui, para ministrar a palavra de Deus. Antes, porém, irmãos já oraram e orou por mim. Eu sofri um pequeno distúrbio no estômago, amanheci sexta-feira assim, mal-estar, Passei o dia todo quase deitado ontem, então numa fraqueza, mal-estar, eu pensei, será que eu não vou dar conta de lecionar, Tomando os remédios, mas eu quero, nesse instante, vamos orar, os irmãos, peçam ao Senhor para me libertar desse mal, Não sei se é gripe, Covid não é não, viu, irmão? Estou vacinado 3 vezes, na Trindade. Pai, nesse instante, Senhor, queremos te pedir a tua bênção, primeiramente, Senhor, para a nossa saúde, Senhor. Eu creio que o Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara, eu sou aquele que perdoa os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Eu recebo nesta hora, juntamente com um amém, ó Senhor, de todos os irmãos e irmãs aqui, a tua bênção. E te peço a graça, mais uma vez, para ministrar essa lição tão importante, Senhor, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição, irmão. Muito assunto interessante, mas difícil de ensinar. Não pela a complexidade do conteúdo, mas pela responsabilidade dos seus ensinamentos. Aqui é um tipo de ensino, como diz, a conduta do cristão relacionada no relacionamento da família, no lar. E é difícil, não é? A gente, para ensinar, tem que viver. E é claro que ninguém é perfeito que tem um lar perfeito. Como eu estava hoje olhando de manhã, tem aquelas mensagens interessantes, e uma diz lá que casamento feliz, feliz para sempre, não existe, isso é conto de fada. Casamento é você estar junto, preparado para enfrentar as lutas da vida, Então, tem luta na vida. E agora, se nós andarmos na presença de Deus, mesmo assim poderemos ter momentos de fracasso na família, Casamento. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, o coração conforme o de Deus, mas em aspecto aí de família, ele fracassou em algumas áreas, E eu posso olhar para trás, eu sei que eu casei na vontade do Senhor, e tivemos 99, 98% de tudo bom, mas houve lá uns 2% de coisas que, se eu pudesse voltar no tempo, teria agido diferente, para não trazer essas lembranças ruins. E tem uma coisa, irmãos, vocês que estão novos, procure consertar tudo que está relacionado ao passado, alguma coisa pendente, que não foi consertada. Faça isso, porque quando chega na idade, vocês vão ver, depois que a gente passa aí dos 60 anos, e vai chegando aos 70, eu estou com 71, a nossa vida fica mais assim, o nosso pensamento, como o pastor Antônio Gilberto falou certa vez num curso aqui da ETAD, ou melhor, da Escola Dominical, CAPED, ele diz que até os 50 anos, 40, a gente pensa para frente. Depois dos 50, 60, a gente só fica pensando no passado, como eu já falei aqui.
E às vezes nós temos que tomar cuidado que a gente vai visitar as pessoas e fica falando de coisa do passado e gente nova não está muito interessada por isso, né? Mas eu gostava mesmo novo e cutucar o meu pai para contar as coisas passadas. Então, a gente veio muita lembrança de coisas, né, que Jesus já perdoou, você já consertou, e aquelas que não consertaram. Então, mas nessa hora é quando a gente olha para a graça de Deus e o perdão em Cristo Jesus. A conduta do cristão no relacionamento familiar. Eu tenho um curso, quando eu fiz no seminário, de um pastor americano que veio ao Brasil algumas vezes, Larry Cohen, né? Larry Cohen, me fugiu agora o momento, né? Larry Cohen, né? Ele, um trabalho especial, ele estava ministrando lá em Belo Horizonte, e ele disse uma coisa, difícil quando vai falar de família, principalmente marido e mulher, porque na hora que está falando da obrigação do marido, as mulheres ficam toda antenadas, vamos chamar hoje a nossa linguagem online, né? Online. E os homens desligados, né? Quando vai falar, está falando das mulheres, quando está falando dos maridos, ele desliga, a mulher fica online. Aí quando vai falar da mulher, as mulheres desligam e os homens ficam todos atentos. Aí quando chega em casa, aí ele diz para ela, você viu o que ele falou lá, da obrigação das mulheres? E você viu o que ele falou também da obrigação dos homens? Então, troca as atenções aí. Mas então, vamos no assunto, continuando aí, né? Paulo trata do comportamento cristão no lar. E no lar nós temos 3 tipos de pessoas, componentes. Nós temos o marido, esposo, temos a esposa, né, a mulher, e os filhos. E interessante, no primeiro ponto diz aqui, submissão e obediência. Essa lição trata, aqui em Efésios, da submissão e obediência a Deus, amando, aí vem da responsabilidade, aqui fala da responsabilidade da mulher, depois fala que amando como Cristo amou da responsabilidade do marido, e o terceiro ponto, o relacionamento entre pais e filhos, os deveres dos pais, dos filhos com os pais. Muito bem, como diz o comentador aqui começando, ele diz que a igreja é formada por famílias. A igreja é formada por famílias. E o que é uma família? A família começa com a união, como nós vamos ver aqui, já antecipo, a união de um homem e uma mulher num relacionamento conjugal. Hoje nós temos um relacionamento conjugal oficializado pela lei, mas houve um tempo que não existia, era só uma oficialização formal, mas sem nada de preto no branco escrito. Então, não importa se o casamento, naquela época, ou em alguma cultura, é apenas um encontro ali que a gente se entrega, famílias entregam um ao outro ali naquele momento, mas se vive fiel um para o outro, o resto da vida, esse casamento é o que Deus abençoou, né? Às vezes tem casamento bonito, eu já vi um casamento num lugar, tinha gente, deputado, não sei de onde, e tal, encheu a rua da cidade, e etc. Depois passa uns dias aí, está tudo brigando e largando, né? Então, o que importa é a permanência na fidelidade. Quando Deus diz, deixará o homem pai, mãe, unirá a sua mulher e tornarão os dois uma só carne, ali não tinha documento, deixa e une, né? Eu vou dar um exemplo aqui, nós tivemos um tempo que na lei brasileira não existia o divórcio, não podia. E eu lembro de obreiros que o casamento fracassou, eu posso citar o caso do pastor João Primo, né? Que morreu de ataque cardíaco numa convenção lá em Recife, eles foram daqui, né, com o pastor Geraldo Mariano, um homem novo, né? Outro que era do Cruzeiro, né? Nunca mais pôde casar, ter um relacionamento, porque não podia, e a igreja não aceitava, né? E aí, mas acontecia que pessoas convertiam lá, e era aquela questão que tinha casado, não deu certo, mas arranjou outro casamento, às vezes até na igreja católica, né? Ou então só mesmo a união que nós chamamos hoje
Ou sensual? Tem outro nome? Fugiu agora. Hã? Estável, obrigado, é isso mesmo. União estável. E tinha na igreja, estava na igreja, não podia tomar da ceia, não podia ser batizado, mas era batizado com o Espírito Santo, falando língua, profetizando o marido e a mulher, né? Então esse casamento é abençoado por Deus, né? Não estou dizendo que nós vamos relaxar e precisa dessas formalidades para não virar bagunça, né? Então o casamento aqui, a família começa com essa união de um homem e uma mulher. Mesmo que não tenha filho, nunca venha a ter filho, é uma família. É uma família, assim como para nascer uma criança, precisa de dois componentes biológicos, um óvulo e um espermatozoide, para formar uma criança, um novo ser. Então, a união de um homem e uma mulher em casamento forma-se uma família, e dessa família aumenta as pessoas, é a célula que forma a sociedade, e a igreja é formada dessas células. E é interessante que a igreja é a família de Deus. Por que usa essa figura? Porque a igreja é a família de Deus. Nós chamamos, tem várias figuras da igreja, templo, né, construção, lavoura, mas o sentido que está no coração de Deus, quando Ele planejou criar a igreja, mandou Cristo aqui ao mundo, é uma família. Nós somos a família de Deus. E eu vou provar que quando os discípulos perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. Como é que ele disse que ensinou a orar? Se você leu no Antigo Testamento, o livro dos Salmos é um livro de oração, geralmente, ó Senhor Jeová, ó Deus, né? Como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma por ti, ó Senhor Yahvé, né? Tal. E nós nunca vemos Jesus orando, ó Senhor, nunca. Ele disse o seguinte: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai é família, né? E a Bíblia tem essa figura. Ele é o irmão mais velho. Na tradição cultural antiga daquela época, e até mesmo depois no sistema colonial, o único que recebia a herança era o filho primogênito. E esse primogênito era o herdeiro de tudo, e os irmãos mais novos e irmãs eram co-herdeiros com ele. Ele era obrigado a cuidar dele, como no sistema feudal. Tinha que cuidar de toda a família na ausência do pai. Então Jesus é esse irmão mais velho. E ele sempre que ora, olha lá em João capítulo 16, 17, na oração sacerdotal. Ele começa orando assim: Pai, e vai falando. Aí um pouco ele diz: meu Pai. É umas 4 ou 5 vezes. Depois ele diz: Pai Santo. Depois ele diz: ó Pai. Que coisa maravilhosa. Isso é uma coisa que eu descobri desde que fui batizado com o Espírito Santo, que a gente nas igrejas tradicionais aqui diz: ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Deus Criador dos céus e da terra, com o perdão dos nossos pecados, eu me dirijo a Ti. Aí aprendi a ser Jesus, Pai, nós somos a família de Deus. E sempre ensinava isso na aula de ensino religioso, com os meninos, fazer um paralelo entre o Salmo 23 e a oração do Pai Nosso. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então como nós vamos orar? O Senhor é meu Pai, não, nada vai me faltar, né? Então Ele é o Pai. E eu sempre dizia o seguinte: se Ele é nosso Pai, por que nós vamos viver ansiosos? Se Ele cuida dos pardais, dos pássaros, se Ele sabe, tem consciência, sabe dos cabelos da nossa cabeça que aqui caem. Aí eu dizia o seguinte: suponhamos que você fosse filho do Bill Gates, não sei se ainda é, mas na época o mais rico do mundo, você ia amanhã ser preocupado com alguma coisa? Não, eu tenho um pai rico. E além de ser um pai que pode tudo, é um pai amoroso, não é suvina, mesquinho, miserável. Nós somos essa família, irmãos.
E essa família de Deus, ela então é formada por essas famílias humanas aqui, né? E nessa família, aqui nessa primeira parte, nós temos o quê? Paulo fala da submissão. Submissão. E que é a submissão? Aqui eu quero ler um texto da leitura aqui do comentário do professor, né? Ele diz aqui, Hudson Shedd diz, como submissão significa colocar-se debaixo da missão de outra pessoa. Há uma importância prioritária dada àquele com quem se casa. Se for um casamento no Senhor, e não é permitido outro tipo de casamento, é o chamado casamento, né, julgo desigual, deve-se entender, antes de se comprometer, que essa obediência, que não tem nada a ver com a escravatura, é semelhante ao conselho que Cristo desenvolve em João 15. O que ele diz lá em João 15? Eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo de amigos. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo compartilha e tem afinidade. Então ele está dizendo aqui, se nós somos essa família, e nessa família aqui, diz aqui esse comentador, o Shedd, né? Então, a união entre marido e mulher não é mais uma questão de servir, ser servo, um servo assim, no sentido, como diz o comentador, de escravatura. É um servir por amor. É de amigos, de intimidade, né? Muito bem. Devemos compreender que as leis que regem o casamento não são humanas. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, depois também 21 e 24. Né? É lei divina. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. E que disse Jesus? O que Deus juntou, não separe o homem. Jesus homologou, reforçou que é uma instituição divina. No mundo, não. O mundo, casamento se tornou uma coisa descartável, podemos dizer assim. Muitos estão casando e mudando de casamento e repetindo aí, como se fosse trocar de roupa, né? Passou aquela onda da moda, gente rica, né? Agora é a grife da boutique tal, né? Aí passou aquela moda, agora é a de verão, usa aquela, né? E assim por diante. É claro que existe os momentos casos em que se fracassa, e Deus é tão bom que Ele deixou meios, pela sua graça e misericórdia, que um casamento mesmo fracassado, pode, às vezes uma ou duas vezes, pode então ser reconstruído. Eu sei de casos assim, né? Então nós não podemos fazer julgamento. Quem somos nós para julgar, né? É bom que não se separe, mas Paulo disse, vocês não se separam, mas se não dá para viver junto, então que separe, porque Deus nos chamou para viver em paz, né? E então, aí já é outra questão. Muito bem. Casamento é uma instituição divina. E como instituição divina, deve durar para sempre. Está tão estranho, né? Assim, tão estranho falar assim, até que a morte vos separe. Hoje é o seguinte, até que dure, né? Foi bom enquanto durou, infelizmente. Então nós temos aqui, então submissão, segundo diz aqui o comentarista, é essa missão debaixo da autoridade de outro. Sub quer dizer sob, por baixo. Missão, então, quando fala da mulher estar em submissão ao marido, não é que ela é escrava. E tem muitos homens ainda tem aquele sentimento machista, né, que acha que tem que ser submissa e trata ela de espezinhada aqui, né? Acontece nas nossas igrejas, irmãos. Estou falando do mundo, não, né? Acontece, a mulher é tratada como se fosse uma serva dele lá dentro de casa, né? Então, submissão.
Isso não inferioriza, não tira a dignidade. Por exemplo, o pastor Jean está numa posição de submissão ao pastor presidente. Isso não significa que ele, diante de Deus, como ser humano, na dignidade humana, é inferior ao pastor Ataúlo. É uma questão de dignidade, não entra a questão da dignidade humana. Na dignidade humana, todos somos iguais, o grego, o gentio, o escravo, o livre, diz Paulo, a mulher, o homem, todos somos iguais. Mas na vida, em todas as instituições, em todos os momentos, lugares, existe uma certa hierarquia. Isso que eu quero destacar, até anotei aqui na minha parte de anotação. Existe a hierarquia institucional no mundo. Tudo funciona debaixo de uma, como diz Larry Coy, cadeia de comando. Cadeia de comando. Lá em cima o presidente, o diretor, o chefe de departamento e assim por diante. Lá nós temos o coronel, né? Aí vem o comandante, o subcomandante, o tenente, sargento, o cabo, cada um com a posição de hierarquia. No governo, essa é a hierarquia institucional. Existe na escola, existe nas fábricas, existe na estrutura organizacional da igreja, uma hierarquia. Essa é a hierarquia institucional. E quando a pessoa foge desse princípio, ela sofre punição. O diretor que não anda de acordo com obedece o princípio da cadeia de comando da hierarquia da empresa, ele pode ser demitido, né? O oficial lá, que não foge da ordem do superior, ele pode ser punido. Agora, aqui quando fala na Bíblia, Paulo fala sobre Cristo, comparando a igreja com a esposa de Cristo, e comparando a família com esse relacionamento de Cristo com a igreja, está falando de uma hierarquia, não é institucional, é a hierarquia do amor. Do amor. Esse amor aqui, como diz também o comentador, não é um amor platônico, né? Um amor romântico. O que é amor platônico? Desculpa. É aquela pessoa, né, principalmente os jovens, se gosta de uma moça, ou a moça gosta de um rapaz, mas nunca fala, e carrega para o resto da vida aquela fantasia de um amor platônico, né? Transcendental, vamos para cima, metafísico. E tem um amor romântico, que é esse, que é da atração natural que existe entre nós, que começa no casamento, e depois, primeiro ele é espontâneo, depois tem que ser cultivado, né? Mas aqui está falando do amor, que é o amor sacrificial. Eu não gosto muito dessa expressão, eu gosto mais do amor, da expressão amor servil, né? Servil. E é claro que quando o amor é servil, sacrifica. Cristo nos amou de maneira servil, porque ele diz que o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, e sacrificando, dando a vida por nós. Então, este é o amor que aqui está falando da hierarquia, da submissão. Quando a mulher se submete ao marido, está debaixo da missão dele, porque ele está numa posição superior. E aí Paulo faz uma comparação. Vou terminar aqui no 1:3:3 para passar para frente. Então, a submissão como propósito divino. Deus criou todas as coisas e conhece perfeitamente como elas devem funcionar. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser a sua companheira, para que juntos completassem um ao outro. Toda instituição tem uma autoridade principal e, no caso da família, o chefe é o marido. A sua obrigação ou autoridade foi delegada por Deus. Eu gosto citando aqui desse mesmo curso, Conflitos da Vida, é o nome do curso, da editora Betânia. Não sei se publica ele até hoje, né? Então, na hierarquia dessa cadeia de comando, então, Cristo é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo. Abaixo de Cristo está, então, o marido. E abaixo da autoridade do marido está a esposa. E abaixo do marido e esposa, porque aqui não fala, mas marido e esposa estão na mesma autoridade. Na ausência do marido, que ele viajou,
a autoridade, quando Deus constituiu essa autoridade sobre o esposo, para ser o chefe da família, aquele que representa a família, aí inclui marido e mulher, porque tornarão os dois um, né? Então, enquanto o marido está presente, aí, lá, vamos fazer uma comparação, tem um presidente e o vice-presidente, né? Enquanto o presidente está em atividade, né, em função, o vice-presidente está na reserva. Mas o presidente saiu da posição, quem assume? É o vice-presidente, está com a mesma autoridade. O presidente viajou lá para os países árabes, ficou lá o vice-presidente, né? O Mourão. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Se quiser, houvesse uma crise aqui no país, ele podia até decretar um estado de emergência, coisa, porque ele tem essa autoridade. Então, é uma posição submissão. Na ausência de um ou outro, fica com a mesma autoridade. A esposa tem a mesma autoridade. Quando o marido morre, ela é a autoridade na família, né? Quando o marido viaja, sai, ele está trabalhando, né? Ela tem que assumir a responsabilidade. Não faça isso. Na hora que seu pai chegar, vou contar para o seu pai. Deixa me ver, vou contar para o seu pai, né? Isso é uma tortura. E muitas vezes a criança fala assim, tomara que meu pai morra, né? Porque ele é brabo demais. Ai, meu Deus do céu. Meu pai podia morrer. Eu não vim cá, porque você vai contar para meu pai. Tem que contar com o pai, não. Ó, meu filho, seu pai não está aqui, mas quem manda aqui agora sou eu. A autoridade de Deus passou para Cristo, Cristo passou para o seu pai, e seu pai ela estendeu para mim, e quem manda aqui agora sou eu. Vou te corrigir, né? É assim que a Bíblia diz, a palavra de Deus ensina. Muito bem, então diz o seguinte, uma explicação disso assinala que existe 3 condições para essa submissão, que eu já havia falado, estou só reforçando: o amor, a vontade e o dever. O amor generoso do marido provê o ambiente que evoca e garante a submissão. Põe na tela, por favor, aí em cima, Colossenses 3,19, por favor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Engraçado, né? Vocês já perceberam ali? Maridos, amai as vossas esposas. Não, amai a vossa esposa, né? Aí alguém diz, não, mas no tempo da igreja primitiva tinha poligamia, tinha marido, tinha mais de uma esposa. Tinha. As pessoas converteram lá e tinha poligamia, então tinha 2, 3 esposas, era gente rica, da nobreza ficava. Mas depois que convertia, não podia mais. É tanto que quando vai separar para os requisitos para separação para obreiro, tem que ser o quê? Marido de quê? Uma só mulher. Ali estabeleceu o padrão, dali para frente agora é assim, né? Quem tiver só uma vai ficar só com uma, quem for casar é só com uma. Agora, não desmanchou antes, né? Para não causar desestrutura no passado. Isso não significa, a igreja estava em formação, hoje não é mais isso permitido. Muito bem, então, marido, amai as vossas esposas. Esse amor aqui, eu destaquei essa expressão, o amor generoso do marido. Eu disse, o amor servil. Irmãos, sinceramente, eu já vi na minha história de idade, na minha idade, tanta, naquela cultura lá dos nossos pais, nossos avós, coitada das mulheres, velho. Levantava às 5 horas da manhã e trabalhava até de noite, deitava ali para as 8 horas e tinha que levantar às 5 horas da manhã, e aquela trabalheira fazia de tudo. Quando tinha filha e filho, as filhas ajudavam em casa, quando não tinha, né? E ainda há aquele conceito de que mulher, trabalho doméstico não é trabalho. Ora, não é trabalho. Tem gente, ainda tem homens que gostam de receber a comida no prato. Eu nunca tive essa liberdade, não acho que está errado. Se a esposa fala, não, eu que quero dar comida no prato, né? Esse dia eu estava tão sentindo mal, eu falei, eu vou receber a comida aqui. Então, entra no banheiro, ô só, nem é meu bem não. Ô trem, né? Ô só, a toalha, só, chinela,
Meu Deus do céu, né? Então, ela tem que fazer de tudo, corre para lá e corre para cá, e corre para lá e corre para cá, para servir ele. Me servir. Isso não está certo. Eu, depois que aposentei, não estou falando que eu sou exemplo, mas é questão da consciência. Me aposentei lá no sítio, a gente está lá, de repente, meu bem faz a comida, tal, etc. Eu falei assim, eu preciso ajudar. Passei a lavar o fogão. Minha tarefa acabou de comer, seja aqui, o dia que ela está cozinhando, eu lavo o fogão, arrumo todinho, e lá eu varro a cozinha, deixo tudo arrumadinho. É assim, eu posso sair agora, né? Então, eu vou lá para a minha rede. E tem que ajudar, irmãos. A casa lá, ela cuida só da parte de cima da cozinha, que é separada, e eu cuido de tudo. Chego lá, eu lavo os banheiros, tal, etc. Não estou dizendo que eu sou exemplo, não. É porque a gente tem que... Agora nós temos tempo livre. De primeiro eu não tinha que levantar cedo para ir para a escola, né? Eu tenho que levantar cedo para ir para o quartel, coisas assim. Mas naquele dia que tiver condição, ajuda. Nós temos uma tradição de comer um franguinho todo domingo, né? Isso aí, meu bem, não dispensa facilmente. Mas vamos para um restaurante, ou compra um marmitex, né? E compra lá e vamos livrar de fogão, né? Isso é tão interessante que Deus preocupou com a mulher quando Ele deu o mandamento do descanso, né, o sábado. Sábado ali não é dia sagrado, não, é dia de descanso separado para Deus. É um dia, como os adventistas dizem aí, né, que Deus escolheu esse. Não, qualquer dia depois de 6 de trabalho é um shabat. Então Ele disse, naquele dia não vai fazer nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem o teu servo. Aí alguém diz o seguinte, mas não fala da mulher. Vocês já notaram que ela não fala? Não fala da mulher não, da esposa. Está vendo? Tem que trabalhar. Não, porque mulher e marido é um só. Se é para você não trabalhar, ela faz parte de você, então não vai trabalhar também, né? Muito bem. Alguém quiser compartilhar, pode falar. Agora é do marido. Cristo já estava antecipando aqui no comentarista, né? Paulo agora reporta aos maridos cujo padrão determina a eles determinado a eles é extremamente elevado. Eles devem amar as suas esposas da mesma forma como Cristo amou e ama a igreja. É um amor sacrificial, é um amor purificador, ele a ama e cuida e purifica, é um amor sem limites. Eu resumi aqui com 3 palavras, é um amor que entrega, né? Um amor que separa de separação, na santidade, e a santificou. Santificar significa separar, e aperfeiçoa. Um amor que entrega. Ele amou a igreja e se entregou a ela. Interessante, entregar. O que é entregar, irmão? É se dispor. Dispor para servir, né? Amar aqui não é só dizer, oh meu bem, te amo, né? Meu cheiro, minha dondoca. Isso é bonito, é bom, essas palavrinhas assim, de carinho, né? Cada um tem seu jeito de falar, né? Minha véia, né? Meu velho. Fala, aquilo é carinhoso, né? Agora, amor aqui é entrega. E a entrega significa que você agora vai servir. Como eu já antecipei, mas aqui reforçando, você vai compartilhar das obrigações do trabalho dela naquilo que for possível, né? E fazer o melhor que pode, agradar naqueles, no gosto, né? É claro que quando a gente casa, a gente vem cada um com seus defeitos, Agora a gente vai aperfeiçoando e vai descobrindo também as preferências, os desejos, as coisas que agradam um ao outro, né? Por exemplo, eu já ouvi falar de um irmão que gosta demais do sítio, mas a esposa detesta a roça, né? Então, nesse caso aí, o que ele tem que fazer? Então não vai para o sítio. Se casou, tem que servir ela, agora se entregou.
Jacó sacrificou. Trabalhou 7 anos pela Raquel, depois foi enganado pelo sogro, mas 7 anos, 14 anos pela Raquel. Sacrificou por ela. Né? Agora, no nosso caso, não, parece que ela gosta mais de sítio do que eu, né? Eu acho que não é não. Então, a gente percebe as coisas que um gosta e o outro não gosta. Às vezes a gente tem que ceder. Eu lembro do meu pai era um homem muito colérico, severo, né? E essas coisas assim, de tratamento de família, depois eu vou completar na frente. Então, a pessoa colérica, de extrovertido, né, enérgico, ele não tem muito sentimento, as coisas têm que funcionar, tem que ser prático. Se funciona, se é pragmático, para mim serve. Se não funciona, é igual o romano. Se funciona, vamos usar. Se não funciona, descarta, né? Então, eu lembro que essa semana estava chovendo lá, e eu arrumando uns negócios de bate-chuva lá, no inverninho. Aí eu lembrei do meu pai. Era só chover, não podia ir para a roça. E ela então pegava a enxada, ficava lá catando mão na beira da casa, no quintal, nos cantos, na beira da tal, etc. E ia lá nos pés de rosa, de suspiro, de flor da minha mãe. Cortava dando, Joaquim, está cortando minhas flores, senhor. Ah, bobagem, isso não enche barriga, né? Já pensou, irmão? Você fica pensando, não, mas se ela gosta daquele trem lá, deixa, né? Se ele gosta, deixa. É entrega e se entregou por ela, né, para fazer o sacrifício por essa igreja, e assim o marido deve amar a sua esposa. E também é separação, e a santificou. Santificar significa separar. Na sua vida não terá mais nenhuma mulher, quer dizer, separada, saiu daquele lugar que você tirou ela lá dos pais, ela ficou separada para você, não no sentido de propriedade, mas agora, como ela é separada, ela é o foco da atenção principal de todas as mulheres do mundo. Você não precisa ser grosseiro com as mulheres, você pode ser gentil, senhora, por não, tal. Um homem gentil, isso é muito importante em qualquer lugar, com as funcionárias, tal, etc., dentro do relacionamento profissional, né? Com o pai, a mãe, nem a mamãe. É a minha mãe. Né? Minha mãe que fazia um franguinho gostoso. Né? Minha mãe, a comidinha da minha mãe, o cafezinho da minha mãe, o doce da minha mãe. Ninguém faz como a minha mãe. Acabou, mamãe. Mamãe agora é mamãe do jeito que é. Agora você a santificou. O que significava aqueles objetos santificados para ficar lá no tabernáculo? Porque ninguém mais podia mexer, era de lá. Agora a esposa é a pessoa santificada, mas que deva receber a maior atenção. Por isso alguém às vezes acha estranho. Eu lembro de pastores que falam, não, recebi o pastor em casa, e naquele dia tirava a esposa e cedia a suíte lá dele para o pastor visitante. Eu nunca, por mais importante que eu servo de Deus, chegou na minha casa, fosse dormir, eu cedi o meu quarto para ele. Por quê? Porque o quarto do casal é o santo do santo da família. Primeiro fato, é sagrado. Segundo, a esposa tem família, tal, etc., o dia inteiro cozinhando, faz almoço, faz torta, pizza, etc., frango, e serve na janta, e está lá o pastor, os amigos, nós estamos comendo, tal, e todo mundo come, deita na rede, descansa. Aí chega de noite, vai dormir num colchão lá de um canto, eu, mas a minha esposa, para o outro ficar lá? Não, ela é santificada. Jesus não deixa ninguém ocupar, ele não põe nada no lugar da igreja, é a sua esposa, com defeito, com rugas, com as suas falhas. Mas ele não deixa que nada ocupe o lugar dela. E quando alguém tenta massacrar essa igreja, ele pune. Mesmo que sofra, mas não fica impune. Então, meus irmãos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a santificou, separou, é separada. Nós temos nossos defeitos, tem dia que perde a paciência, mas
ela, nada, ninguém. Mas há um problema. Eu tenho um livro, quero ainda publicar ele, que fala sobre essa relação de filhos. O pai, da relação do círculo de família. Aqui é marido e mulher. No círculo mais de fora estão os filhos. No mais de fora estão os pais. E aí vem os parentes, né? Aí tem pai que é o seguinte: a minha filha, né? Minha filha, a mãe é o filho, meu dodói. Aí, quando vai viajar, chega lá naqueles lugares de bijuteria, que as coisas bonitas, como Ouro Preto, Mariana, em Minas Gerais, tem coisa assim, lugar turístico. Aí, vou comprar isso aqui para minha filha, né? Ou então aquele doce bacana que ela gosta. Não, você tem que lembrar primeiro é dela. E depois a esposa, no caso, lembrar é dele, né? Se der para comprar para os dois, para a filha e para a esposa, bem. Se não der, compra para a esposa. Diz: ó, minha filha, não deu o dinheiro. Sua mãe, ela vai ficar chateada. Eles vão olhar assim, os irmãos lá. A mamãe é importante aqui, né? Mais importante do que nós. E tem que ser. Se o filho ou a filha assume o lugar da mulher ou do marido, está errado. Você está colocando lá dentro do santo. Quem que podia entrar lá dentro do santo lugar do templo? Só sacerdotes. Tinha levitas. Levita também era da tribo separada, mas levita, de outra profissão, não podia entrar lá, não. Podia arrumar no altar e tudo, fazer ali, ajudar no sacrifício, mas entrar lá e acender a lâmpada do castiçal, da menorá, e pôr os pães, não, isso era só sacerdote. Santificado. E por fim, aperfeiçoa, né? Aperfeiçoado. Purificou. Santificou e purificou. Purificou, aqui fala de perfeição. É aquilo que eu já disse, nós casamos, cada um vem com seus defeitos, seus costumes. E aí a gente vai aperfeiçoando, a gente vem do mundo com tantas coisas erradas, e Cristo vai trabalhando. O Espírito vai purificando a nossa vida. E nós chegamos no final da vida, olha para trás, mas gente, eu pensava que eu era crente naquele tempo de criança, de novo na fé. Hoje a gente fica com vergonha, né? O Senhor vai aperfeiçoando, tirando os defeitos da gente. E assim o marido e a mulher, o marido vai trabalhando também, não é? Você mostra, tem que falar. Se tem alguma coisa que não está certo, fala com a sua esposa. Porque se não fala, fica remoendo. E acontece que depois, quando chega a idade, a velhice, que casa, né? Os filhos todos vão embora, aí fica olhando um para o outro assim: quem é esse? Esse velho chato, velho nojenta, ou velho rabugento, né? Não pode falar: o que é tal? Eu sei casos, por exemplo, aqui há anos atrás no Bugre, um casal, depois que casou, aí não suportou mais, ficou um dia, ele chegou da roça, a mulher tinha deixado o feijão queimar, e ele pegou e foi comer. Mas fulana, você deixou o feijão queimar, senhor? Não queimou. Queimou? Olha o cheiro. Não queimou. Ela juntou as malas, foi embora lá para Biscoito Duro, lá de Goiânia, era de lá. Depois de anos, tiveram um casamento aí, acho que de uma neta, ela veio, né? Aí os parentes, os filhos, ajeitaram, vamos ver se o pai e a mãe se reconciliam. E está lá na festa, aí o pai, né, sentou lá com um prato de comida, ela sentou ali, ele veio lá e sentou perto. E eu sei, senhor, está tudo bem? Pois é, tanto tempo que a gente não se vê. Pois é, né? Muito tempo. Pois é, nós estamos na velhice, agora a gente podia voltar a viver junto, né? A gente separou esse tempo tudo, por uma coisa à toa, né? Só porque um feijão queimou. Não queimou! E não queimou, falei que não queimou. E terminou ali, né? Há outro caso aqui na Santa Marta, né? Nos anos 40, a mulher, a velha, terminou lá e fez um vidro de pimenta. Lá escolhemos 8 ou 10 litros de pimenta. Meu bem já fez tanto molho de pimenta de conserva. E ela fez a mulher fez lá, a senhora já velha, uma garrafa de pimenta, uma lagueta, e tinha que esperar curtir, né? Ele chegou da roça, pegou o prato foi lá na panela, no fogão, pôs a comida e pegou a garrafa de pimenta, abriu. Não é para pôr, não. Não está bom ainda não está curtida.
Tem que esse tipo de pessoa calada, fechou, comeu, bacana, caladinho, guardou o prato, pegou o cabresto, foi no pasto, pegou o cavalo, arriou, pegou as malas, aquelas malas de pano que despejavam de um lado e do outro, assim, né? Pegou as roupas que tinha, pôs dentro, sem falar nada, e foi embora para lá de Palmeiras de Goiás. Nunca mais se encontraram. A gente tem que entender, falar um com o outro. É no começo. Eu não durmo com uma coisa que andou contrariado com o meu bem. Eu falo que... Daí ela fala, você lembra? Eu não lembro. Isso é com qualquer lugar, até cristãos, irmãos. Se o teu irmão pecar contra ti, fala com ele, né? Hoje está fácil, basta um zap lá para ele. Irmão, você entendeu mal aquilo lá? Conserta. Não vai dormir com coisas assim, não. Isso vai aperfeiçoando. E quando chegar a idade, fim da vida, o casamento agora é muito mais feliz. Eu não troco meus dias de hoje, de vida de casado, com os meus primeiros 10 anos, né? É muita correria, tanta. Agora não, né? A gente tem tempo para conversar, ficar quieto um perto do outro, olhar, né, tal, etc. E tudo mais, completo, etc, né? Tudo bem, né? Pois tudo é mais gostoso, é mais demorado, mas é mais gostoso, a comida é gostosa, etc. Portanto, terminando, entrega, santifica, separa e aperfeiçoa, vai tirando os defeitos. E por fim, os filhos. Irmãos, esse texto aqui é interessante, que fala dos pais agora não maltratar os filhos, né? Os filhos devem obedecer aos seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Por que com promessa? Porque Deus sabia que a obediência traz recompensa. Se obedecer ao pai, honrar, então vai ter recompensa. E essa honra, como nós temos aqui, né, concluindo, a obediência é dever dos filhos. Honra aos pais, responsabilidade dos pais diante dos filhos. Então, honrar aqui não é só no sentido de obedecer, respeitar, mas também cuidar. E quando fala honra o teu pai e tua mãe, pai aqui na Bíblia inclui os avós também. Avós, cuidar dos avós, né? Não deixar abandonado para ir nos abrigos de velhos, se você pode acontecer, de idosos, pode então dar apoio para eles, né? Ou até um caso também o seguinte, que a herança dos pais são os filhos. Às vezes os pais não tratam os filhos como herança, e como aljava que vai defender ele na velhice. É muito duro, não tem afeto, e depois, aquele velho enjoado, por mim pode ficar lá no abrigo, né? E também é culpa dos pais. E por fim aqui, os pais, aqui fala do pai, mas também fala da mãe. Os pais não devem provocar os filhos a ira, irritar. Por quê? Na cultura romana, eu estou acabando de ler o livro de Joséfo, e é interessante que Joséfo mostra ali que, na cultura romana, os pais tinham direito até de decretar pena de morte para o filho. Herodes mandou executar a morte de 2 filhos dele, né? Então, com a autorização do César, lá de Roma. Então, era permitido, e era muito duro, severo. E ele disse, olha, vocês devem tratar os seus pais, os seus filhos, com amor. Os filhos devem se submeter, mas os pais também têm que criar esse ambiente. Há 2 extremos, um é o rigor excessivo, o outro é a falta de disciplina e de limites. É o que nós estamos tendo hoje. E se temos uma família equilibrada, entre marido e mulher e filhos exercem o seu papel, o que acontece? Teremos uma família equilibrada e uma sociedade equilibrada. Por que nós temos esse tanto de criminalidade? Porque a família cada dia está sendo desvalorizada, né? Então, este é então o segredo de termos uma sociedade equilibrada. Não existe melhor receita para a felicidade do que seguir os princípios que a Bíblia nos ensina, instruído pela palavra de Deus. A família terá sempre forças para vencer, além de paz e bem-estar. Que Deus nos abençoe, e para que tudo isso seja cumprido, nós temos a graça de Deus e o Espírito Santo que nos ajuda. Que Deus nos abençoe.
Em desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Valeu aí essa última lição deste ano, para nossa vida, para nossa família. Glória a Deus. Antes de devolver aqui o nosso pastor, eu gostaria de dizer para o Gleidson, o nosso feijão não queimou não, né? Foi muito bom, né? Esses 3 meses que já tivemos juntos, né? Muito bom. A gente precisa externar mais essa afinidade, tá? O Senhor é bênção nas nossas vidas. Eu queria terminar assim, antes de devolver o pastor, o sentimento de gratidão pelos os nossos professores. Eu sei que tem uns que estão lá embaixo, estendendo também para os outros departamentos, crianças, jovem e adolescente. O professor que estivesse aqui, gostaria que ficasse de pé, para a gente fazer uma oração, gratidão a Deus. Gratidão a Deus por tudo que vocês têm feito por nós. Pode ser? Os professores que estão, dos jovens, dos adolescentes, né, que estão aqui, crianças, né? Vamos fazer esta oração. E pastor Marcelo, vem cá, deixa eu fazer essa oração. Em gratidão, o sentimento é tão grande, né? Eu sei do trabalho de ser um professor. Às vezes passa aí, vocês que já estão mais, nem tanto, né? Mas fica aí uma semana, 2, orando e pedindo. E depois a gente recebe aqui no prato, na mesa, né? Só Deus para agradecer a vocês, viu? Então eu quero agradecer juntamente com a igreja, já que eles estão de pé, agora vamos ficar de pé também junto com eles, fazendo essa oração. Pastor Marcelo. Paz do Senhor, igreja, vamos orar. Pai querido, neste momento, a tua igreja, Pai amado, está agradecendo a Ti, com o coração agradecido, pela vida de cada professor da nossa escola bíblica dominical. Derrama sobre eles, Pai amado, o Teu Santo Espírito e não afasta dele, Pai querido. Continua dando unção, continua dando sabedoria, Pai amado, para que Ele possa ministrar a Sua santa palavra, Pai amado, para guiar a Tua igreja, Pai querido, no conhecimento, mas acima de tudo, para que não nós possamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, caminhando, Pai amado, a carreira que nos está proposta. Tudo isso nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, pastor Marcelo. Podeis assentar. E qualquer erros nossos aqui da superintendência, nós pedimos perdão à igreja, pedimos perdão também ao nosso pastor, né, e queremos agradecer, né, pastor Jean, por essa confiança prestada a nós, e nós já devolvemos em nome de Jesus. Muito obrigado. E tenhamos um Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de realizações. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, finalizamos aí mais um ano, né?
estudando a Bíblia Sagrada, estudando a Palavra de Deus. Se eu não me engano, é 7 anos, né? Nós fazemos um ciclo em toda a Bíblia Sagrada na escola, né? Então, cada 7 anos, nós temos aí um seminário completo da Bíblia Sagrada, né? Como já foi dito aqui, domingo que vem, dia 26, nós não vamos ter escola, vamos ter apenas o culto à noite, né? Então, a escola domingo que vem está suspensa. E a outra já é no dia 2, né? Já é no próximo ano. A gente, o ano passado, está pensando, será que esse 2020 não vai acabar? Acabou 2020, 2021 já está finalizando, e nós estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus, né? Hoje nós temos o culto às 19h30, o pastor Ataú ministrando a palavra de Deus. Hoje ele está em Jaupassi, né? Está lá fazendo encerramento do trimestre também, congregação ali de Jaupassi. E está com ele lá, irmão Josué, irmã Jamaide, foram acompanhar ele. Então, esse é o motivo dele não estar aqui. Deus abençoe os nossos superintendentes, os professores, né? Missionário Lienay, bem-vinda de volta, né? Estava aí na Vila Rica, fazendo requeijão, a festa lá foi boa, né? Deus abençoe, é muito bom. Todos os professores, está aqui, missionária Mauro, pastor Moisés, né? Deus abençoe. Vamos de pé, então, vamos orar agradecendo a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e próxima revista, acredito que está quase chegando, né? Próxima lição, próximo trimestre, sobre o livro do profeta Ezequiel. Então, vai ser uma lição boa. Vamos orar então. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos louvá-lo nesta manhã, agradecendo ao Pai pela oportunidade de estar mais uma vez na tua casa, Senhor, e desta feita, finalizando aqui mais um ano de Escola Bíblica Dominical, mais um trimestre. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de todos que estão envolvidos nesse trabalho, Senhor, de todos os departamentos. Pai, nós agradecemos, Senhor, a oração já foi feita de gratidão pelos professores, mas agora finalizando aqui esse trimestre, Senhor, nós oramos agradecendo pela vida de todos que foram envolvidos direto e indiretamente na escola bíblica, os alunos, ó Pai. Nós agradecemos por esse aprendizado que o Senhor tem nos dado aqui domingo após domingo. Senhor, nós louvamos o Senhor pela vida da sua igreja, dos seus servos. Despede em paz debaixo da sua bênção. E assim nós oramos e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Está terminado. Vá em paz.